Olá, minha gente. Então, vamos lá costurar essa bermuda masculina, né? Que eu fiz o vídeo, né, anterior desse molde com vocês. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, certo? O link do molde para a gente poder fazer a costura desse short masculino. Esse tamanho que eu tô fazendo é um G, tá, gente? Eu fiz pro meu filho, uma gracinha, foi rapidinho de fazer, super fácil. Aí eu já tô separando a parte da frente para fazer os bolsos, tá? Lembra sempre de fazer os piques. Esse bolso é um bolso embutido, não sei se tá dando para ver aí bem direitinho, mas eu fiz o pique do elástico e o pique da abertura do bolso, aonde vai começar o elástico, né? Porque aí eu só é juntar, né? Tá vendo? Esse bolso eu vou fazer ele embutido, vocês vão ver como é que eu vou fazer. Super fácil, gente. Olha, a gente coloca. Eu sempre uso alfinete, tô cansada de dizer aqui. Sempre eu uso alfinete, não consigo costurar sem alfinete, porque senão sai troncho. Então, vamos lá, ó. A distância aí é de 1 centímetro, tá, gente? Dá o retrocesso para esse bolso não abrir. Fica uma gracinha esse shorts, né? Com esse bolsinho embutido. Quem quiser até pode botar um flash. Mas como, né? Esse tecido é uma viscose, tá, gente? Eu comprei esse tecido, foi super baratinho. Foi R$16, se eu não me engano. Daria 2 shorts se fosse um M, certo? Porque sobrou um pouquinho de tecido. Porém, eu fiz um G, porque meu filho queria um short bem folgadinho mesmo, bem confortável. Então eu fiz um G, aí sobrou um tecido ali, mas não dá pra fazer outro short. Dá pra fazer uma roupinha infantil, um shortinho infantil, uma blusinha, alguma coisa assim. Mas foi super baratinho e me parece um tecido bem bom, né? É uma viscose bem boa. Então, você vai aí costurar nessa parte, vê, direito com direito, aí joga pra trás, né? Aí vai vir aí e vai marcar, certo? Vê aí, junta, né? Aí vê, eu sempre faço isso pra não errar. Boto bem certinho, né? Vejo qual é o lado certo. Aí tanto faz ficar pra dentro ou pra fora, é só realmente pra poder ficar, né, bem certinho. Aí eu vou fazer essa costura, né, reta, e vocês vão ver aí. E depois eu vou botar pro avesso e vou fazer um pesponto. Então esse bolso ele vai ficar com acabamento interno, vai ficar bem legal. Não corre risco de abrir, né? E que fica um acabamento bonito, né? Eu pelo menos gosto. Agora eu só faço bolsa assim, né? Então é isso. Aí vira aí, ó, tá vendo? Acomoda direitinho o tecido pra gente poder, né, passar o pesponto. Acomodou bem direitinho, ó, tá vendo? Aí é só pespontar, que aí esse vai ser o acabamento do short. Isso você pode fazer para qualquer bolso, tá, gente? Não é só para bermuda, para calça. Quem não tem overlock pode fazer esse ponto aí, né? Que é uma costura invertida, costura inglesa, como o pessoal fala. Eu chamo de costura invertida, mais fácil para mim. Aí vou, acomodo bem direitinho, ó. Aí vou prender as partes que não é da mãozinha, tá, gente? Vou prender porque na hora de juntar as peças ele vai estar todo certinho, tá, gente? Como é tudo azul, né? Isso aí não vai aparecer, certo? Você pode até colocar um outro tecido nessa parte do bolso, porque se você não tiver tecido suficiente, você pode pôr outro tecido, porque ele não vai aparecer. Porque essa sobra aí vai ser a outra costura, tá, gente? Olha aí, ficou ótimo. Então, assim, para quem tá com um pouquinho tecido e quer fazer um shortinho, esse bolso aí é ideal, né? Esse tipo de bolso, porque o faca sempre fica aparecendo. Então, vamos costurar outra parte da frente, né? A gente vem aqui,
acomoda, vê, tem uns piquezinhos. Você vai, acomoda, porque eu também fiz pique no bolso, né? No bolso não, eu fiz só no short mesmo. Fiz o pique para começar o elástico e o pique do bolso. Então eu vou lá e acomodo o bolso na parte que é do elástico, tá vendo? Onde vai começar o elástico, que foi onde eu fiz o pique. Então não tem erro. Aí vou lá, boto lá o meu alfinetezinho, tem o pique do buraquinho do bolso. Aí você vai lá e costura. Quando eu fiz o molde, gente, eu fiz o pique já nos moldes. Então assim, vale a pena voltar e assistir esse vídeo do molde, porque é super fácil. Quando você for cortar o tecido, você já corta os piquezinhos, porque aí já adianta muito na hora da costura, né? Que é só encostar, pronto, ó. Dá um cortezinho ali, só para ele encaixar direitinho quando você virar. E faz um pesponto, né? Pra ficar com aquele acabamentozinho bonitinho. Eu gosto muito. Achei que ficou lindinho esse short. Você pode vender esse short tranquilamente. Só o preço de um shortinho assim, acho que é uns 40, 50 reais, né? Eu comprei esse tecido por 16. Dava pra fazer 2 shorts, tá, gente? Então, assim, dá pra lucrar muito, né? Eu já falei aqui no outro vídeo que eu tô fazendo uma lojinha na Shopee. Então, assim, tudo que eu tô fazendo aqui, eu sempre faço pra vender também. Então, assim, já fica aqui no meu estoque para poder vender. Eu vou até ajeitar as fotos, né? Fazer uma coisa bem legal para poder pular na lojinha da Shopee, tá, gente? Na dúvida, ó, você já bota para trás, acomoda direitinho e vai lá e faz lá a sua costura reta para ficar com um acabamento legal. Gente, todo o cuidado que você tem com o acabamento, tudo isso é retorno de lucro, tá? Uma peça com um acabamento legal, ela agrega valores, né? Então, assim, eu mesmo tô começando agora, então eu aconselho a todo mundo que tá começando, dá o máximo para poder ficar com um acabamento legal, tá, gente? Porque isso é muito importante na hora de avaliarem sua peça da venda, certo? Então, assim, vale a pena ter um cuidado e né, fazer todo o acabamento. Aí eu vi que ficou tipo uma aberturinha, eu fui refazer, né? Fui ver, por isso que eu fico sempre vendo. Toda peça que eu faço, essa é um piloto, né? Eu faço, refaço, volto se que tiver que voltar, descosturo se eu ver que tá errado. Não tem isso, gente. Eu não faço a torta e a direita, não, certo? Você vai lá, faz um pesponto, tá vendo? E aí fica, ó, um acabamento legal mesmo, né? Que quando a pessoa vira a roupa pelo avesso, tá lá um bolsinho super seguro, arrumadinho. Agrega muito valor, tá, gente? Vai lá, fecha aí o final, né, do bolso, dá aquele ponto de segurança, né? Tá amassadinho, por isso que tá ruim, é simples. É bom sempre passar, gente, as peças. Eu nunca passo. É muito quente aqui no Nordeste, então tá ligando o ferro pra mim, é o ó. Eu odeio passar roupa. Adoro costurar, mas odeio passar roupa por conta do calor. Então, assim, eu sempre passo, sabe? Quando é pra vincar, essas coisas assim, que eu vejo que tem realmente uma necessidade, eu passo. Mas se eu vejo que não tem uma grande necessidade, que não vai haver erro, então eu não passo, gente. Detesto mesmo. Coisas da minha filha, gente. Eu tô sempre com ela aqui. Então ela sempre fica botando os brinquedinhos dela, pedindo isso, pedindo aquilo. Quem acompanha aqui meus vídeos sabe. A minha princesinha. Bem cocadinha de sal. Como dizia o povo antigo.
Então pronto, gente, olha, a parte da frente super rápido, tá vendo? O vídeo é longo, mas assim, é um vídeo longo que vale a pena assistir, porque é num instante, em um dia você faz essa peça, né? É fácil, né? Para quem tá iniciando é super fácil, tá? Gente, o bolso eu fiz nos dois lados, mas você pode fazer normalmente o bolso é só do lado direito, tá, gente? Porém, eu quis fazer dos dois lados, tá? A roupa é minha, boto os bolsos onde eu quiser e eu quis 2 bolsos. Pronto, e acabou. Aí eu botei aí 2 bolsos, um em cada lado da bermuda. Vou prender, só tô soltando aí o molde, né? Porque eu costuro com o molde. Eu só tiro quando eu vou costurar, porque eu não sou tão boa assim, então eu me perco. É super normal, gente. Não pense que não é, eu me perco. Acho massa. Quem vai lá e só escreve em cima do tecido, corta e tipo já costura. Eu me perco, gente. Por isso que eu deixo o molde em cima. Tô melhorando, tô. Pode ser que eu evolua, pode ser. Porém, assim tá funcionando, eu tô deixando, né? A gente não mexe em time que tá ganhando. Então, você faz aí esse pesponto no bolso, né? Pra quando você for botar ele na peça, ele já tá, né? Pespontado. Gente, vai descer aí, ó. Esse meu elástico, ele é de 8 centímetros, 4 centímetros. Então, 8 vai ser só de elástico, né? Então, eu desci aí 13 centímetros, tá? Para poder colocar esse bolso. Eu vou dizer a vocês, eu desceria mais 1 centímetro, sabe? Desceria para 14 centímetros. Acho que seria melhor. Achei que ficou um pouco em cima, porém meu filho gostou e disse que tá ótimo. Então, beleza, né? Eu tô refazendo, né? Que eu já vi que era 4, aí deixo mais 1 e desço mais 4. Então, a olho assim, eu achei que ficou bom, sabe? Porém, eu desceria mais 1, tá, gente? Deixaria em 15, 14 centímetros para poder pregar esse bolso. Acho que fica melhor. Mas não tem o que fazer, gente. Se vocês quiserem passar para pregar esses bolsos, ok. Mas como esse tecido parece que ele tá engomadinho, sabe? Do jeito que eu colocava, ele ficava. Se eu passasse a unha, ele ficava. Então eu não vi necessidade de passar. Então só dobrando e colocando os alfinetes, eu achei que ficou super legal e deu para fazer de boa, certo? Botando os alfinetes e passando a máquina com calma, tranquilidade, deu super certo. Essa peça meu filho amou, porque sempre eu faço roupa, gente, para as minhas filhas, né? Eu tenho 3 filhos, uma menina de 21, um menino de 14 e uma de 5 aninhos. Então, assim, sempre faço para as meninas, nunca faço para ele. Essa é a primeira peça que eu costurei para eles, vocês acreditam? A mais velha é a que mais... A mais nova e a mais velha, né? Elas sempre estão ganhando roupa, porque são pedinte, elas pedem. Ele não, então mal ele ganha, tadinho. Então, assim, eu fiz pra ele, porque ele escolheu esse tecido. Quando eu fui na loja, foi ele quem escolheu. Então, assim, essa peça é dele. E aí eu fiz pra ele. Mas, gente, vou vender também, tá, gente? Eu comprei mais de um tecido e tá saindo mais shortinho. Então, vocês podem entrar lá na lojinha da Shopee, né? Que já vai estar lá disponível, tá, gente? No tamanho PMG, tá bom? Eu demoro aí uns 5 dias para entregar, né? Para postar. Mas tem todas as informações lá na lojinha, tá bom? É isso, né? Facinho de fazer também, se vocês quiserem fazer em casa, quem tá aí começando a costurar, facinho de fazer, muito divertido. Cara, eu amo costurar. Então, assim, pra mim é um hobby maravilhoso, né? Então, é isso aí, gente, ó.
bolso pronto, certo? Como eu falei pra vocês, eu coloquei dos dois lados, tá? Mas normalmente quando você compra short de elástico só tem no bolso direito. Mas eu quis colocar nos dois, tá? Então vocês vão ver aí, ó, tá os dois com o bolso. Achei que ficou legal. Então a gente agora vai costurar os ganchos, tá? Pra unir as peças. Certo? O gancho, eu fiz uma reta nele e fiz um zigue-zague bem fechadinho, que ele imita um overlock. E assim, no gancho eu venho percebendo que essa é a melhor opção, tá, gente? Por quê? Porque não fica aquele mondrongo de tecido. Não sei nem se vocês conhecem essa palavra. Mas fica aquele volume muito alto. Eu não gosto, né? Não gosto da costura inglesa num tecido fininho. Eu acho que num tecido fininho a costura inglesa não fica legal. Fica legal num tecido mais grosso, um jeans, um brim, né? Um linho mais encorpado. Mas essa viscose é um tecido fininho, então eu optei fazer uma reta, né? Uma costura reta com um acabamento no zigue-zague bem fechadinho. Então assim, ficou muito bom. Dessa vez eu gostei mesmo desse acabamento com o zigue-zague. Realmente o pessoal falava que essa máquina tem esse zigue-zague que faz, né, tipo um overlock, ele não corta, né? Tem que estar cortadinho. Mas o acabamento ficou muito legal. Porque fica leve, não fica pesado, sabe? A pessoa veste e não fica aquele mondrongo no bumbum. Sei lá, não gosto. Então, achei que ficou muito bem feitinho mesmo, sabe? E resistente, né? Porque meu filho corre muito. Ele pula, ele brinca muito. Ele tem 14 anos, é uma criança extremamente que faz muita atividade. Então, assim, as roupas para ele tem que ter uma resistência, sabe? Então, tem que ter esse acabamento reforçado. Então, eu optei por esse zigue-zague, né? Que é esse ponto dessa máquina. Eu coloquei no ponto 6, na largura 1. Então, gente, fica top. Quando eu terminar aqui de fazer, vocês vão ver aí. Acho que já dá até pra ver que fica bem feito mesmo, né? O acabamento fica muito legal. Tá vendo? Ó, você vai tirando todas as rebabazinhas. Eu faço um pesponto. Como eu falei pra vocês, que tudo que tem um acabamento agrega valor. Então, eu viro essa peça que eu costurei, né? Pra ficar com um acabamento bem embutidinho, tá vendo? E fica assim, muito bem feitinho, tá, gente? Faço pesponto em tudo que tem zigue-zague, tá? Porque ele vai ficar tudo pra um ladinho só, né? Fica bem bonitinho mesmo, tá? Todas as partes que tem zigue-zague eu faço esse pesponto, tá? Tanto no gancho como nas laterais também, viu, gente? É importante fazer isso porque a peça fica mais resistente, fica com um acabamento bem bonito, né? Não fica aquele negócio parecendo feira, né? Você faz um acabamento que vê que é de alta costura. Eu gosto muito, mesmo sendo uma peça de elástico, de viscose, esse tecido é um tecido lindo. Ele pode colocar um sapatênis aí, uma blusinha polo, ele vai para qualquer lugar com essa bermuda, gente. Porque ela ficou muito bonitinha, né? Bem arrumadinha, certo? Então aí, eu já tô prendendo as laterais para fazer também a mesma coisa que eu fiz no gancho, tá? Vou costurar reto e depois fazer um zigue-zague, tá? Você vai prendendo tudo bem certinho, ó. Tudo tem que ficar bem casadinho, tá?
Por isso que é importante, na minha opinião, colocar os alfinetes, porque você vê o que casa e o que não casa, tá? Tá vendo? Fica tudo bem feitinho. Aí você vai lá, coloca bem certinho. Gente, cuidado para não pregar o bolso, tá, gente? Porque essa abertura de 1 centímetro que a gente deixou aí é para agora, para usar agora, ó. Tá vendo? Eu vou botando o dedinho que é para sentir a abertura. Ela vai ficar bem encostadinha aonde eu deixei a abertura, tá? Por isso que eu falo que se você quisesse fazer o bolso de outro tecido, poderia, não teria problema nenhum, não ia aparecer, tá? Porém, eu não gosto, né? Sabe disso. Então, pronto. Aí você vai tirar os fiapinhos e vai passar um zigue-zague, tá? Depois, gente. Vamos lá, faz isso a mesma coisa, né? Do outro lado. Prega tudo bem direitinho, vê se tá tudo casadinho, se tá tudo no mesmo tamanho. Gente, se vocês verem, sempre que vocês fizerem um molde, meçam o molde, porque às vezes é o molde que tá errado, tá, gente? A gente às vezes, quando vai fazer a modelagem, a gente deixa passando um pouquinho, e isso aconteceu já comigo inúmeras vezes. Então, por isso que eu tô falando pra vocês, às vezes eu ia costurar, meu Deus, que tanto espaço é esse? Ficava uma sobra de quase 2 dedos. Minha gente, é muita coisa. Então, assim, vocês quando forem fazer essa costura, vejam se casa direitinho, procuram onde tá o erro, pra não ter que refazer, né? E desperdiçar tecido também, né? Então, é isso, né? Cuidadinho, né, com essa lateral do bolso. Pronto. Faz o retrocesso. Tira tudo. Vai tirando aí os alfinetes. Já tá quase acabando, gente. Esse molde é maravilhoso. Foi rápido para modelar, rápido para costurar. Não é aquela coisa que você fica quebrando a cabeça. Muito bom costurar, gente. Eu amo. Gosto muito mesmo. Então, vou tirando todos os fiapos, porque o zigue-zague dessa máquina, ele é bom. Mas ele não corta, tá, gente? Então, tem que estar tudo bem cortadinho para você poder passar o zigue-zague, tá? Pronto. Depois que tiver tudo bem cortadinho, é só você ir passando, ó, o zigue-zague, que vai ficar com aquele acabamento bem legal, porque a gente vai fazer um pesponto e esse zigue-zague vai ficar deitado para trás, tá, gente? Então vai ficar perfeito, tá? Vai passando. Prontinho. Tá vendo, gente? Vocês vão aí fazendo, né, o zigue-zague na lateral com calma, paciência, tá? Que vai dando certíssimo. Vocês não fazem ideia de como fica bonita essa peça. Ele demora um pouquinho, esse zigue-zague, por quê? Porque o ponto é bem fechadinho, tá, gente? E olha que tá aqui, eu avancei ainda esse vídeo, né? Então é isso, gente. Certo? Vou recortando, porque como ele faz bem fechadinho, aí ele demora. Mas fica bem fechadinho, tá? Aí agora a gente vai fazer o pesponto pra botar essa costura deitada, gente. Deitada pra onde? Para as costas, tá? Tu vai arrumar ela bem direitinho e fazer, tá? Eu já pulei aqui pra perna, porque eu acho que eu não consegui gravar, gente, mas perdoe aí.
Mas é isso, você faz o pesponto do mesmo jeito que eu fiz nos ganchos, tá? Na hora de gravar, eu acho que não gravou. Às vezes isso acontece, mas paciência. Mas é a mesma coisa do gancho, tá? Ó, agora aqui a perna, né, a barra, eu fiz de 1 centímetro, porque também vou fazer embutida, né? Faço 1 centímetro de barra, né? E depois vou virar 2 centímetros, tá? Gente, nessa barra eu fiz duas costuras finais. Mas eu acredito que uma só fica legal, tá? Vocês vão entender aí quando chegar na hora que eu vou explicar pra vocês o que é que eu tô falando. Pronto, aí eu fiz 1 centímetro. Você vai cortando, gente. É tão importante você tirar todos esses fiapinhos, tá? Que dá uma limpeza na peça, certo? Vai fazer o outro lado também. 1 centímetro de cada lado. Tá vendo? Muito bem. Pronto, aí agora a gente já vai dobrar e fazer 2 centímetros aí, tá? Encaixa direitinho e vai só... Eu não preciso nem medir porque eu boto o pezinho da máquina e boto a agulha bem pro cantinho, tá? Então aí, ó, é uma costura e pronto, gente. Não inventa de fazer duas, tá? Eu inventei de fazer duas, não gostei muito. Acho que uma só ficava melhor, né? Mas não ficou feio, não. Mas eu acho que uma só é melhor. Fica mais bonito, sabe? Do que duas. Não. Mas aí eu inventei de fazer duas, né? Porque eu sou assim. Mas eu acho que uma fica melhor, tá? Depois que passa, ela fica toda arrumadinha, né? Porque esse tecido, ele não é de estar amassando. Mas para assentar as costuras é bom você dar uma passadinha, né? Com ferro. O meu ferro é a vapor. Então, assim, ele não queima, né? Então, é só para assentar a costura mesmo, tá? Porque como, né, o tecido parece que tá engomadinho, aí parece que vai ficar armado, né? Vai não, fica bem armado. Aí você vai lá, ó, 2 centímetros também e vai ajeitando. Vai passando em toda a perna, né? Isso aí, gente, vai com muita calma, né? Eu ia adiantar esse vídeo e pular essa parte, mas, gente, sabe por que eu não pulei? Que é para vocês verem que tem que ter paciência, porque é nesses detalhes que a gente valoriza a peça, sabia? Né? Às vezes a gente faz uma coisa, já tá aqui, pronto, vamos lá, acabou. Não, tem que fazer com bastante cuidado, medir direitinho para ver se realmente tá no tamanho certo, né? Então, é importante demais esses acabamentos finais, tá, gente? Você transforma a peça agrega valores irreconhecíveis. Pronto, aí agora a gente vai pro elástico, tá, gente? Aí eu tô usando um elástico de 4 centímetros. Gente, eu tô fazendo uma barrinha aí, que vai ser o de acabamento, tá? De 1 centímetro ou meio. Acho que precisa nem ser só uma dobrinha mesmo ali, porque a gente vai virar esse tecido para dentro, tá? Então ele vai ser o acabamento. Para não fazer um cós à parte, eu fiz assim. Eu prefiro assim também, né? Eu não gosto daquele cós marcado, entendeu? Acho que assim fica mais bonito. Então é isso, eu vou na cintura, né, fazer todo esse acabamento de um meio, acho que tem uns meio centímetros, para poder botar o elástico, tá, gente? Pronto, aí você vai virar, né, e vai acomodar todo o tecido, né, todo o short, vai fazer ali a acomodação e a medição do elástico, tá, gente? Esse meu elástico, ele tem 4 centímetros. Então, eu deixei um espaço de 5 centímetros, 5 e um pouquinho, para colocar o elástico, para
acomodar ele, certo? Olha aí. Aí eu vou botando alfinete, acomodando ele em toda a peça, né? Botando os bolsos no lugares, né? Medindo. Em cada costura, né? Eu vou colocando um alfinete, tá, gente? Né? Na parte do bolso, nas duas partes do bolso, na cintura e atrás e na frente. Aí eu vou, meço e coloco o alfinete. E depois você só vai acomodando o restante para poder passar o elástico, tá? Mas essa parte aí é importante de fazer para não ficar um negócio troncho, né? Um lado grande, outro pequeno. Então você vai aí colocando um alfinete em todas as barras de costura, tá? Olha aí. Aí vai olhando no olhômetro mesmo. Vê se gostou do tamanho, se quer aumentar, se quer diminuir, né? Agrega direitinho aí, acomoda bem direitinho os bolsos, né? Porque o bolso ele vai prender, né? O elástico vai prender. Lembra que quando a gente costurou esse bolso, a gente só costurou as laterais e embaixo, e em cima não, porque em cima vai pegar o elástico e ele que vai prender o bolso, tá? Então você vai acomodando bem direitinho e vai vendo se, né, tá legal pra você, porque quem sabe é quem tá fazendo ali, né? O mínimo é 4 centímetros, só que eu não coloco 4 porque eu acho que fica muito acochado para poder movimentar o elástico. Então eu deixei 5 para poder, quando eu for entrar aqui com o elástico, não ficar o elástico dobrando. Então 5 para mim tá bom, entendeu? Pronto, aí eu vou agora, né, fazer toda a medição, ver se tá tudo certinho. Estando tudo certinho, eu venho com o elástico, gente. Eu uso eu não sei o nome disso, né, mas vocês vão ver. Então a gente deixa aí uma aberturazinha aí de 10 centímetros, tá? Eu faço assim, tá, gente? Tem gente que bota elástico de outro jeito. Como eu não tenho overlock, eu prefiro desse jeito. Eu já botei elástico de outras formas, certo? Pegando o elástico, passando zigue-zague na ponta, virando a ponta. E assim, eu achei que não ficou legal. Achei que o elástico deu uma esticada nele, forçou muito o elástico. E não só isso, achei que ficou dando um volume muito alto. Achei que a peça ficou com um volume muito alto, então eu não gostei, tá? Então é isso. Eu não gosto. Eu prefiro agora fazer assim. Acho que fica bem melhor, né? Você vai passando aí, ó, o pesponto em toda a parte que você fez, né? O acabamento. E vai depois entrar aí com o elástico, tá, gente? Ó, vai acomodando a peça bem bonitinha, tá vendo? E aí deixa o espacinho, tá, gente? Dá um retrocesso tanto no começo como no final, porque a gente vai entrar com elástico aqui, então a gente vai mexer, né? Vai puxar, vai esticar, então tem que estar com o pesponto para poder não abrir essa costura, tá? Depois que a gente encaixar o elástico, morreu, vai ficar lindo. Aí a gente só vai acomodar o elástico e passar as costuras que você achar necessária, tá? Olha aí o elástico, ele tem 4 centímetros. Eu venho com um broche, tá, gente? E esse elástico em toda a parte, certo? Vou colocando com muita calma, tá, gente? Então, gente, eu vou acomodando aí o elástico com esse broche, né? Passando por toda a parte, né? Tem que ter paciência para poder passar. E olha que tá bem espaço, né? O buraco não tá aquele buraco pequeno.
Então dá para passar tranquilamente. Esse broche ele ajuda muito, tá, gente? Vocês vão ver aí na hora de fechar como ele ajuda, né? Eu prendo sempre uma ponta na outra, como eu tô fazendo agora aí, ó. Prendo bem direitinho e aí depois que eu prendo é que eu vou esticar bem direitinho a peça, tá? Pronto, para não ficar um lado mais franzido do que o outro, tá, gente? Isso é importantíssimo, porque é horrível, um lado franzido, o outro não. Então você tem que acomodar a peça para ela ficar toda igual antes de passar o pesponto no elástico. Gente, bem direitinho depois que você acomoda, tá? Acomodou, prendeu o elástico, faz um retrocesso nele, certo? E acomoda novamente para poder prender, tá, gente? Pronto. Fecha lá a abertura que deixou, né, gente? Fechou. Pronto. O acabamento desse short fica lindo, gente. Não fica mondrongo a altura nenhuma. Fica perfeito. Eu adoro peça de elástico, acho super confortável, né? Então pronto, você vai ajeitando aí, ó, para poder começar a fazer os pespontos. Encaixa, acomoda tudo. Eu gosto de colocar os alfinetes, como eu falei para vocês, porque o elástico não vai andar e não vai ficar lugar mais franzido que o outro, tá, gente? Então, coloca aí nos 4 cantos, tá? Na frente, atrás e nas laterais, tá? Prende bem direitinho e aí você vai fazendo o seu pesponto, tá? Quantos pespontos, Paula? Quantos você achar que é necessário, né? Tá vendo? Fica uma folga, por isso que eu deixo 5 centímetros, tá, gente? Porque eu gosto dessa folgazinha e não acho legal o elástico que dobra, tá? Então eu sempre, desde quando eu comecei a costurar, elástico pra mim tem que estar bem presinho, né? Bem colocado, porque o que às vezes a pessoa fala, é de elástico, a peça não tem valor. Tem sim, gente. Se você fizer bem feito, tem valor sim e fica uma peça linda, perfeita, tá, gente? Pronto, ó. Eu vou fazer, eu acho que uns 4 nesse elástico, uns 4 ou 3. Eu fiz ontem, já esqueci, gente, pela fé, viu? Então, você vai esticando com muita paciência e vai passando, né? Vai passando e vai só. Depois que você vem na segunda, você já pode ir tirando os elásticos, tá? Os alfinetes, tá bom, gente? Não precisa ficar de alfinete mais, porque o elástico já tá preso, então não vai franzir mais do que deveria, porque já tá preso, tá? Olha como já tá ficando bonita a peça, né? Troquei aí a linha, porque acabou, normal, faz parte. E vou continuar da onde parei, tá? Quando acontece essas coisas, o que é que vocês fazem? Eu dou sempre um retrocesso aonde a linha acabou. Pra quê? Pra que fique preso e não desfie, tá, gente? Faço isso bem em cima da costura, que é pra não dar pra ver, tá? Então, aí vou continuando, tá? Com muita calma. Vai esticando o elástico e vai passando na máquina com muita tranquilidade, certo? Dá um retrocesso em cada linha que você termina, né? Pronto, eu fiz 3, tá, gente? Achei que tivesse feito 4, mas eu fiz 3. Tá. Olha, você já vê que a peça tá ficando bonita, né? Eu gosto do elástico bem grossinho, tá, gente? Quando eu fui comprar esse elástico, tinha de 3 e de 4. Se eu vou levar um rolo de 4, porque eu quero.
Era mais caro, era, mas eu acho mais bonito. Pronto, é isso. Olha aí como ficou lindo, viu? Depois, quando a gente passa ferro, fica lindo, porque tá armado, né, gente? Mesmo assim, eu ainda fiquei apaixonada por essa peça. Ficou linda demais. E o tecido é lindo. Teve um caimento perfeito. Eu não tirei foto, porque meu filho é muito tímido. Mas assim, ficou lindo, certo? Olha aí, ó. Super confortável, bem verão, tá? Acabamento perfeito, com todos os pés pontos, tá vendo? Fiz 2 bolsinhos, perfeito. Tchau, tchau, gente.